Oi, desculpa, acho que eu que caí aqui da sala aqui. O Thiago estava falando alguma coisa, né, Thiago? Não, eu só falei que eu estava me preparando aqui, mas agora tá tudo certo já. Ok, ok. Eu achei, a sua voz sumiu, eu achei que você que estava com problema, no Ah, fundo, eu tranquilo. que caí da sala. Bom, já é 11h20 e meu nome é Claudinei, eu sou professor aqui da Universidade Estadual de Maringá e sou doutorando em contabilidade pela USP, né? Estou na fase de desenvolver a tese. E então, assim, para a gente não perder tempo e aproveitar bem a discussão dos dois artigos, nós vamos começar de acordo com a programação, com o artigo do Diego, Resiliência Organizacional, Diego e companhia, né? Diego, Ana Paula, Daiane e Dayana. O nome do artigo: Resiliência Organizacional e Controle Gerencial, Análise dos Comportamentos de uma Empresa Brasileira após a crise econômica de 2014. Então, Diego, Diego, eu não sei exatamente como que vocês vão conduzir a apresentação, mas pela organização vocês têm 15 minutos e depois desses 15 minutos a gente abre, né, para discussão mais, para discussão de todos, inclusive de quem está assistindo a apresentação do trabalho de vocês. Então, fique à vontade, a palavra é de vocês. Ok, obrigado. Eu gostaria de compartilhar alguns slides que eu montei. Eu vou fazer o compartilhamento aqui. Ok. Puder indicar, por favor, quando estiverem visualizando. Por enquanto ainda não, Diego. Por enquanto estamos vendo você. Está dando um erro no compartilhamento. Está dando um erro. Será que a Dayana tem o arquivo? Bom, eu vou em Share Screen e clico em Share, né, para compartilhar. Isso. Seleciono o arquivo. Sim. Quando você dá o share screen, automaticamente você só tem que aceitar ali embaixo e pronto, né? Screen Share falhou. Tente É. novamente. Eu estou com autorização para poder fazer o compartilhamento? Acredito que a organização você clica em share screen, depois Sim, share. Diego. Aqui eu tô Diego, conseguindo, o no Thiago caso. quer testar se Posso consegue testar para ver. compartilhar? Mas aqui eu já percebo que eu consigo, né? Tipo aqui, já vou selecionar a janela que eu quero. Ó, apareceu para vocês aí? Sim. Parece que É. sim. Ó, Aqui já você já está já? compartilhando. Então, no É, Thiago deu apareceu aí, né? certo. Sim. É. Então, O Diego, não professor sei se está Diego, com a versão tem uma seta para. atualizada. Talvez se você queira me mandar também, ou para Versão? algum colega aqui, eu posso colocar no meu computador, ou de outro professor, Bom, enfim. pode ser, por favor. Por gentileza, então. Eu Qual é o vou seu te, e-mail? eu vou te mandar. Pode ser pelo WhatsApp, que é mais rápido, não? Ou e-mail, tanto faz. Vou mandar Pode ser e-mail, por então. e-mail. Pode falar aí, por favor. Eu vou anotar aqui para você, que aí já facilita. Você só copia e cola lá. Tá bom, obrigado. thiagobruno.silva@yahoo.com.br. Tem como mandar o arquivo por aqui também. Tem Ali também? tem, Ah, então melhor ainda. lá, ali no chat ali, tem arquivo. Agora, eu não sei se... dá para selecionar por ali também. Então, melhor. Você entra no chat, tem do lado ali file. É verdade, aqui. Aí clica em cima do file e seleciona o arquivo. Já estou enviando.
Foi. Recebido? O senhor mandou por aqui ou o senhor mandou o e-mail? Mandei por aqui. Por aqui acho que não veio, Aqui, a não. princípio, não apareceu. Vou mandar por e-mail, então. Manda por Beleza. e-mail. Digo, só para informar que para mim também não apareceu, não. Tá com algum problema, então. Vamos ver. Thiago, foi por e-mail. Vê se você recebeu, por favor. Porque para mim parece que foi enviado Tá, aqui. eu vou consultar aqui. E, Diego, só informando, é melhor o Thiago apresentar, porque eu também estou sem acesso ao compartilhamento. Chegou. Só você que entrou como co-host. Ah, sim. O Thiago, acho que... o Thiago, melhor o Thiago apresentar, então. Chegou. Conseguiu, Thiago? Ah, tá. Se vocês Ótimo. cabem, se posso começar, Por mas o favor. e-mail do Diego acabou de chegar também. Pode compartilhar aí, Thiago. E aí o Diego Até. já vai. Tá, só tá baixando agora. Eu vou fazer o compartilhamento. Acho que eu tô fazendo confusão aqui de tantos slides abertos aqui, mas eu vou acertar aqui só um instante, tá? Vou fechar o meu aqui. Ok. Aí, ótimo. Posso começar, então? Pode começar, Diego. Bom, então vamos apresentar o artigo, né? Resiliência Organizacional e Controle Gerencial, na análise dos comportamentos de uma empresa brasileira após a crise econômica de 2014. Artigo esse de minha autoria, juntamente com as professoras Ana Paula, Daiane Pias e Daiana Bragueto. Pode passar, Thiago, por favor. Bom, a agenda então seria falar um pouco sobre a introdução, né? O referencial teórico do artigo, a metodologia, a análise dos resultados e a conclusão. Pode passar, por favor. Então, com relação à introdução, o que motivou, então, a pesquisa, né? Essa pesquisa, lembrando que ela foi fruto aí da minha dissertação do mestrado. Então, o que motivou ela foi a questão do cenário de recessão econômica lá de 2014, né? Presenciado aí pelas empresas no Brasil, e especialmente a empresa Petrobras, né? Uma das maiores empresas de petróleo aí do mundo e do Brasil. Então, esses problemas econômicos, né, derivados de efeitos de investigação criminais, né, por conta de problemas de corrupção na empresa e também aliada aí a uma crise internacional do petróleo, eles despertaram alguns desafios aí para a empresa para os próximos anos, né? Como a necessidade, né, dos controles gerenciais se tornarem cada vez mais eficazes, né? A capacidade da empresa em ultrapassar esse cenário, né? E a necessidade que ela tinha em buscar a recuperação de sua vantagem competitiva, né? E sua performance. Pode passar, por favor, Thiago. Então, com isso, a ideia do estudo, né, foi explorar como que a associação do sistema de controle gerencial e de resiliência organizacional poderia auxiliar, né, e possibilitar a continuidade, a retomada e a potencialização do desempenho da organização. Então, como que a adoção desses comportamentos ela auxiliou o processo de manutenção competitiva da Petrobras, né, buscando aí o restabelecimento dos padrões, né, essa otimização da performance, né, e a adequação de processos para que ela pudesse ter continuidade no mercado. Pode passar, por favor. Então, a questão de pesquisa elaborada foi quais os comportamentos resilientes e sistemas de controle gerencial foram adotados pela Petrobras com o propósito de promover o desempenho. Pode passar.
Então, a justificativa da pesquisa, ela está ligada aí ao fato da percepção, né, de como que os comportamentos resilientes auxiliam no controle da gestão e para o alcance, né, da performance e do desempenho. Vale lembrar que alguns estudos anteriores abordaram a investigação das práticas de gestão à luz da resiliência, mas a ideia aqui foi estudar essa ligação com ênfase nas ações que na prática pudessem ter algum reflexo no desempenho da companhia, né? Pode passar, Thiago, por favor. Então, o referencial teórico e os pilares teóricos da pesquisa, né, foram, com relação ao sistema de controle gerencial, foram utilizadas as alavancas de controle de Simons. Na resiliência organizacional, os comportamentos resilientes, com base aí na literatura de Whitehall. E desempenho, como que essas ações, né, evolutivas puderam a consequência dessas ações, dos comportamentos puderam ser desempenhados aí com base na literatura do Aguncon e do Keskin, de 2014. Então, a ideia foi que buscar nessas ações adaptativas e evolutivas, né, promovidas pela organização, com um foco na busca da otimização da sua performance. Pode passar, Thiago, por favor. Bom, com relação à metodologia, então, do artigo, a metodologia utilizada, a classificação da pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, né? A empresa estudada foi a Petrobras S.A., empresa de petróleo do Brasil. A coleta de dados se deu por meio do relatório de administração da Petrobras do ano de 2014 até o ano de 2019. Então, foi feito a técnica de análise de dados, né, foi análise de conteúdo. Então, foi feita uma análise de conteúdo dos relatórios de administração da Petrobras do ano de 2014, que foi o ano de início da crise, até o ano de 2019. Pode passar, Thiago, por favor. Tem um desenho metodológico da pesquisa, né, que ajuda a deixar claro aí qual foi o caminho trilhado, né? Então, a resiliência organizacional e o sistema de controle gerencial, né, como que a ligação aí, uma questão híbrida entre os dois focos, né, entre as duas literaturas, puderam desencadear no desempenho da organização, né? Então, os comportamentos resilientes, com base na literatura de Whitehall, né, agilidade, mudança, integração, liderança, comunicação, conscientização, e o sistema de controle gerencial com base nos pilares e nas alavancas de Simons, né, sistema de crenças, restritivo, interativo e diagnóstico, e como isso desencadeou aí no processo de desempenho da companhia. Pode passar, por favor. Então, falando um pouco mais ainda da metodologia, né, foram estabelecidas algumas categorias, né, para processo de análise de conteúdo, né, a categorização se deu na fase com relação ao sistema de controle gerencial com base nas alavancas de Simons, né, os comportamentos resilientes com base na literatura de Whitehall, e a categoria de análise de desempenho, ela emergiu da própria análise dos relatórios, né, foi com base na literatura de sistema de controle gerencial e resiliência, foi sendo verificado, fazendo a análise de conteúdo dos relatórios, e as categorias foram emergindo. Pode passar, Thiago, por favor. Então, indo aí propriamente para a análise dos resultados, né, a gente verificou que a companhia conseguiu, né, promover as otimizações e aperfeiçoamento dos processos, com a introdução de ações e comportamentos que adequaram o plano de negócio da empresa, né, e proporcionando aí a redução de custos, né, e melhor a otimização no processo de produção, que realmente potencializaram o desempenho da companhia. Uma relação que eu costumo fazer aqui é que houve um efeito aí de causação e consequência, né? Teve uma causa, um motivo que motivou a Petrobras a buscar um sistema de controle gerencial melhor, promover uma ação comportamental resiliente para que ela tivesse uma consequência dentro do seu desempenho, né, de sua melhora na performance. Pode passar, Thiago, por favor. Aqui tem uma breve apresentação dos achados, né, uma relação, então, dos 3 pilares, sistema de controle gerencial, comportamentos resilientes e desempenho. Com base na análise de conteúdo, a gente verificou, né, que a empresa ela conseguiu adotar os sistemas de controle gerencial, implementou os sistemas, adotou algumas ações comportamentais resilientes que desencadearam realmente em efeitos, em consequências que melhoraram o seu desempenho, né? Então, o quadrinho aqui mostra que ao longo de todos os anos, de 2014 até 2019, ocorreram aí ações relacionadas ao sistema de controle gerencial e comportamentos resilientes que desencadearam em
em efeitos positivos aí dentro do desempenho da organização. Iniciou com uma adequação ao plano de negócio, né? Depois foi feito um aperfeiçoamento do processo e, para o final, ela foi focado na redução de custos, realmente. Foram os 3 itens aí que a gente conseguiu categorizar, né? Que emergiram na análise, foram esses, com relação a desempenho, então. Uma adequação do plano de negócio no início, posteriormente um aperfeiçoamento do processo e, no final, uma redução de custos. Pode passar, por favor, Thiago. Então, a conclusão que a gente chegou foi que a Petrobras conseguiu, né, ela utilizou os comportamentos resilientes como forma de otimizar os resultados. O sistema de controle gerencial deu o suporte necessário para a implementação dos mecanismos, né, e para otimização e aperfeiçoamento dos processos, né. E, no final, então, a Petrobras conseguiu transformar o processo de resiliência organizacional em vantagem competitiva. E vários indícios disso a gente verificou ao longo da análise do conteúdo do relatório, né? Como várias evidências de melhora em EBITDA, melhora em resultado, redução do número de acidentes, economicidade em energia elétrica, em água, e tudo sempre com... Todos esses eventos, essas ações, elas sempre estavam suportadas por alguma ação comportamental resiliente e alguma adoção de um sistema de controle gerencial, né? Pode passar, Thiago, por favor. Então, aqui, com relação à conclusão ainda, a gente pode verificar que, no início, a Petrobras adotou o sistema de controle gerencial mais ligado à questão de restrição e diagnóstico, né, tentando identificar quais eram os problemas que existiam, né, a partir do início da crise, e buscando sempre um diagnóstico do que precisava ser feito. E, ao longo do tempo, foi avançando e instituindo políticas e normas e diretrizes, né, que puderam permear para dar um rumo para toda a organização. E o processo interativo do sistema de controle interativo foi importante também para poder estabelecer um aprendizado organizacional dentro da empresa, poder superar esses obstáculos. E os comportamentos resilientes, né, principalmente de integração, liderança e de valores, foram pontos aí positivos para poder fortalecer a participação de cada colaborador no processo, né? Assim como conscientização e mudança. A mudança também foi um ponto bem importante, um comportamento bem importante para poder estabelecer o engajamento e a meta, né, da visão de propósito, poder fazer a revisão desse plano de negócio para poder otimizar os resultados. Pode passar, por favor. Então, aqui, por fim, né, a gente traz um comentário aqui em 2019 foi publicado um plano de resiliência da Petrobras, e nesse plano ela deixa bem claro que ela tem 3 pilares, né, que seriam a ampliação do programa de desinvestimento, redução de custos e a liberação de excesso de capital. Pode passar, Thiago. Então, fazendo um paralelo desse plano com a categorização que a gente fez, que emergiu da literatura, a gente pode fazer algum relacionamento, né? Por exemplo, o primeiro quadrinho mostra ali as categorias que nós criamos, né? Aperfeiçoamento de processo, redução de custos e adequação do plano. Se for relacionar com o plano de resiliência da Petrobras, que também tinham 3 pilares, né? Que seriam a realocação de caixa, a redução de gastos e a ampliação de desinvestimento. Está ligado aí à questão da adequação do plano de negócio e aperfeiçoamento de processo, que foram nossos itens aí de categorização. Pode passar, por favor. Então, como sugestão aí, o trabalho indica que a possibilidade, né, de a gente poder explorar o relatório da Petrobras e de outras empresas, né, com outros métodos, outros autores, e principalmente com uma investigação a partir de 2020, para dar continuidade temporal no trabalho, né, já que a partir de 2020 a gente teve a pandemia, e com certeza a gente vai poder... irão aparecer aí algumas situações bem diferentes do que a gente conseguiu verificar até 2019. Pode passar, Thiago. Assim eu encerro aí a apresentação. Muito bem, Diego. Atenção. Ok. Obrigado para o Thiago também ter contribuído. Eu queria abrir para o pessoal que está assistindo, acompanhando a apresentação, se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer, fique à vontade. Eu me refiro aos congressistas, né? Bom, eu vou fazer nós temos um tempo ainda, eu vou fazer assim, fiquei curioso, assim, gostaria que vocês falassem a respeito um pouquinho, né?
desse ambiente competitivo da Petrobras, porque vocês colocaram nas conclusões do trabalho, nos achados do trabalho, que ela conseguiu ser resiliente, adotar um comportamento resiliente e se tornar mais competitiva. Mas o ambiente competitivo da Petrobras é um ambiente diferente do comum, né? Quer dizer, a Petrobras, não sei ainda, mas acho que ela ainda tem um monopólio, embora outras empresas estejam entrando no Brasil, já entraram e talvez a competição vai ficar mais acirrada a partir de alguns anos. É, é, a minha questão é se no trabalho existe espaço para categoria, para descrever esse ambiente competitivo e se o ambiente competitivo da Petrobras se tem alguma influência nesse comportamento resiliente. Quer dizer, o que eu quero dizer assim, a Petrobras teve tempo para isso, né? Veio a crise, ela sabia que iria continuar existindo nos próximos anos e ela teve tempo para isso, o que não é muito a realidade de algumas empresas. Queria saber alguma coisa a respeito disso com vocês. Bom, com relação a essa questão de restabelecimento, né, a vantagem competitiva, né, a vantagem competitiva, o foco da vantagem competitiva no nosso trabalho está muito mais ligado à retomada da Petrobras, né, porque o que a gente viu lá em 2014 foi um declínio total, tanto econômico como financeiro da companhia, né. O rating dela de classificação foi um dos piores da história da empresa. Então, o que a gente tentou focar não mostrar que a Petrobras, em relação à última década, vamos colocar, ela melhorou, mas ela passou por um problema grave em 2014, que fez com que a empresa tivesse um dos piores cenários da história, e ela conseguiu se reerguer e voltar para um patamar, hoje a gente já pode dizer isso, né, para um patamar que ela estava antes da crise. Então, a análise é uma análise que começa com a crise em 2014 e mostra que toda uma evolução da empresa de 2014 até 2019, em que ela conseguiu restabelecer pelo menos o que ela tinha antes da crise, né? 2013, 2012. Obviamente que com oscilações, né? Porque ela não conseguiu restabelecer tudo que ela imaginava, mas alguns índices, e o próprio relatório de administração prova isso, ela conseguiu melhorar, diminuiu o endividamento, aumentou o lucro líquido, aumentou a EBITDA. Vários índices são mencionados no relatório que demonstram uma retomada da empresa. Não que ela tenha elevado o seu patamar e tenha aumentado a vantagem competitiva a nível mundial da situação que ela tinha antes de 2014. Mas para o cenário que foi estabelecido em 2014, ela conseguiu se restabelecer e voltar a operar dentro de uma normalidade. Para a Petrobras são com índices positivos, né? Ok, Diego, acho que essa é a razão de eu ter chamado a atenção para isso, porque não é nenhuma crítica, não, é só uma observação mesmo, pelo fato do mérito do trabalho, do seu trabalho, é captar como a Petrobras saiu de uma situação muito ruim e foi para uma situação muito boa, né? Mudou muita coisa dentro da Petrobras de 2014 para cá. Mas acho que o grande resultado disso não é, assim, é um parecer meu, mas não é nenhuma uma crítica. O grande mérito dessa vantagem, desse desempenho, dessa melhoria da Petrobras, não é exatamente ter ganho a vantagem competitiva, e sim ter se tornado uma empresa mais preparada para o ambiente competitivo atual e que virá, né, com a entrada de novas empresas, explorando petróleo e assim por diante. Ok, acho que poderia fazer algum comentário, alguma descrição desse ambiente competitivo da Petrobras no trabalho e talvez ter como uma delimitação de que se trata de uma empresa que tem um ambiente diferente do comum, né, do que a gente acha que é um ambiente competitivo, em que uma empresa tem que dar conta de muitas outras concorrentes, assim por diante, né? E uma coisa legal, você colocou aí, você mostrou no... Se alguém quiser participar, é só interromper, nós temos 5 minutos ainda, tá? Embora eu tenha mais algumas observações aqui. Então, se alguém quiser participar, pode me interromper.
você apresentou no slide um desenho da pesquisa ali, né? No trabalho não tem, mas ali no slide, até por conta de facilitar a apresentação, vocês colocaram. E eu tinha anotado aqui, eu achei, é um mapa mental, né? Eu achei bastante interessante porque o trabalho ele fica fácil, ele é fácil de compreender, ele é bem escrito e é fácil de compreender. Uma coisa legal que o sistema de controle gerencial vocês colocaram, né? Que é o elo entre o planejamento e o controle organizacional. Achei isso legal. Vocês destacaram o modelo de uso do sistema de controle gerencial, baseado no Simon. A maneira como se usa o controle gerencial promove comportamentos resilientes, ou não, né? Mas promove comportamento resiliente das pessoas. Esse comportamento tem relação com, se expressa na agilidade, na liderança, etc., que vocês classificaram ali. Esse comportamento resiliente, a partir dessas características, dessas competências, habilidades das pessoas, gera uma resiliência organizacional, e essa resiliência organizacional gera desempenho. Vocês citaram aqui, eu escrevi aqui, mas eu não sei se eu vou falar os nomes dos autores, Moran e Tome, se eu não me engano, que ele chama de desempenho como adaptação. Ou seja, no fundo, e isso eu acho muito legal, é assim, a resiliência organizacional torna a empresa adaptada, né? Ok. E esse mapa mental, toda essa lógica ficou bem clara no trabalho de vocês. Eu acho que vocês poderiam explorar. Não sei se vocês pretendem mandar isso para uma revista e tal, né? Mas eu acho que vocês poderiam fazer uma figura aí, uma apresentação, né, em termos de figura aí, né, na forma de figura, para representar essa ideia do trabalho de vocês e para ficar claro o pano de fundo do trabalho de vocês, né? Então, essa é uma sugestão, é criar uma figura que represente essa ideia, embora o texto por si só já explica muito bem essa ideia. Uma coisa que me chama, assim, porque a minha tese tem a ver com isso, né? Formação de contadores e tal, formação profissional. E eu fiquei pensando, poxa, tanto treinamento, né, que a empresa foi dando, tanto treinamento em desenvolvimento de pessoas, soft skills aqui, está falando de agilidade, liderança, conscientização das pessoas e os programas de treinamento da Petrobras. E eu cheguei, assim, fiz uma anotação aqui, a empresa ensina também, né? Não é só a universidade, a empresa é formadora de capital. A gente sabe disso, não é nenhuma novidade, mas eu acho que poderia também, de alguma maneira, não que vocês devam colocar isso, que não é o foco do trabalho de vocês, mas, por exemplo, no meu trabalho, eu já destaquei o trabalho de vocês para citar o trabalho de vocês, porque para demonstrar na minha tese que a empresa ensina também, quer dizer, que a responsabilidade da formação do profissional contábil não é só da universidade, é da empresa também, há um distanciamento entre esses dois, é mais ou menos por aí que vai minha tese. Legal. Então, é isso aí. Parabéns, a gente já está em cima da hora. Vocês querem fazer algum comentário final? Mais um minuto aí para... Professor. Claudinei, se o Diego me permitir, Claro. só gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho, todo o empenho que ele teve aí na dissertação, pegou um período de pandemia, né, e pela escolha aí da abordagem qualitativa, que é um diferencial na nossa área, né, ele foi muito feliz aí na escolha, parabéns. Estamos torcendo aí, Diego, para o trabalho ser premiado, parabéns também pela indicação do trabalho ao prêmio. Obrigado. É um reconhecimento aí de todo o seu esforço, toda a sua dedicação nesse período. Obrigada. Obrigado. Bom, professor, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre o trabalho, porque eu sou entusiasta sobre o trabalho. Eu passei um ano inteiro na dissertação, né, lendo, e gostei muito de fazer o trabalho, deu prazer em fazer. E coloco à disposição, se eu precisar de tirar mais alguma dúvida, enfim, se puder lhe ajudar também na sua tese, estou à disposição, lhe passo o meu contato. E queria deixar um agradecimento especial aqui aos professores que me ajudaram no artigo, né, a professora Dayana, a professora Ana Paula, a professora Daiane, especial a professora Dayana que está aqui prestigiando. E queria deixar também um abraço e um agradecimento aí ao programa de mestrado, né, que eu participei da FURG,
que está representado aqui pelo professor Alexandre, que está prestigiando também a palestra. Então, eu queria deixar um agradecimento aí e dizer que foi muito bom poder participar. E coloco à disposição também para poder ajudar os colegas. Ok, Diego. Parabéns, professora Dayana. Parabéns a todos os envolvidos aí. E parabéns, a professora Dayana lembrou muito bem, pela escolha do método qualitativo. Realmente foi muito legal. É bom inserir esses métodos nos nossos congressos, né, na nossa discussão científica. Beleza? Obrigado. Ok? Então, damos por encerrada a apresentação do trabalho e passamos para o próximo trabalho. O trabalho é intitulado Interface of Budget Utility with Organizational Ambidexterity, Organization Learning and Market Orientation Capabilities. É o trabalho do Tiago Bruno de Jesus Silva, da Universidade Federal da Grande Dourados, e Carlos Eduardo Facim Lavardo, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Tiago, você tem a palavra é sua, fique à vontade. Vocês conseguem ver o Sim. slide? Sim. Só colocar no modo da apresentação e... Tudo certo agora? Sim. Então, mais uma vez, bom dia e satisfação em falar com vocês. Eu sou o professor Tiago Bruno de Jesus Silva, da Universidade Federal da Grande Dourados, e juntamente com o professor Carlos Eduardo Facim Lavarda, elaboramos esse trabalho que foi fruto do doutorado, que é a interface da utilidade do orçamento com a ambidestria organizacional e as capacidades dinâmicas, aprendizagem organizacional e orientação para o mercado. O nosso trabalho parte da teoria baseada em recursos. Essa teoria reconhece que há recursos principais e capacidades na organização e que ambos conduzem à vantagem competitiva e que, em consequência, leva ao desempenho superior. Na teoria também menciona que tem o papel dos recursos complementares. Esses recursos complementares, eles podem explorar esses recursos principais e as capacidades para que se alcance um melhor desempenho. Então, a gente se apegou a esse recurso complementar. No nosso caso, foi um controle gerencial, foi o orçamento. Então, utilizamos esse orçamento como como recurso complementar para explorar as capacidades que conduzem essa organização à vantagem competitiva. No orçamento, a gente sabe que tem diversas utilidades: planejar, alocar, determinar recurso, atribuição de responsabilidade, motivação, sistema de remuneração, são várias utilidades de utilização desse orçamento. Trabalhamos dois conjuntos de utilidade, que foi dada pelos autores Eco Holmes e Wallace, 2011, que eles trabalham planejamento e diálogo. Reconhecemos, então, que essas utilidades possuem uma demanda simultânea, planejamento para eficiência dos recursos e diálogo para a busca de novas oportunidades. Ao entender esse recurso complementar ambidestro, ou seja, que possui a demanda simultânea, a gente entende que termina por influenciar na capacidade da organização em aprender e orientar para o mercado. O controle gerencial, esse recurso complementar, ele é importante porque ele pode influenciar o comportamento desse trabalhador e também, por meio das informações utilizadas desse controle gerencial do orçamento, pode favorecer uma tomada de decisão. Quando a gente se reporta aos estudos anteriores, a gente percebe que se utiliza pouca utilidade do orçamento, uma, duas, no máximo, às vezes a gente geralmente encontra uma, e também que o orçamento, naquela visão de ambidestria, ele só foi trabalhado para uma perna só, que no caso seria para eficiência de recurso. Dada essa lacuna, esse aqui é o nosso problema que foi delineado: como ocorre a interface entre as utilidades do orçamento com a ambidestria organizacional e as capacidades dinâmicas de aprendizagem organizacional e orientação para o mercado. O nosso estudo ele objetivou compreender como ocorre essa interface, a utilidade do orçamento, planejamento e diálogo com a ambidestria organizacional,
e as capacidades dinâmicas de aprendizagem organizacional e orientação para o mercado. Como eu tinha mencionado, os estudos utilizam uma utilidade do orçamento, geralmente a avaliação de desempenho, quando eu menciono a teoria, as capacidades dinâmicas. E também o orçamento é trabalhado apenas para a eficiência dos recursos na organização para a vantagem competitiva. O nosso não, a gente vai trabalhar, quer dizer, a gente trabalhou mais utilidades, a gente pegou esse conjunto de utilidades dos autores, né, e demonstrou que podem ser trabalhadas tanto no foco de eficiência de recursos, como também para induzir a criatividade, o empreendedorismo, a inovação, orientação para o mercado e a aprendizagem organizacional, que a teoria baseada em recursos fala como fonte de vantagem competitiva. Na nossa fundamentação teórica, a gente tem um tópico no qual a gente desenvolveu as nossas proposições de pesquisa. Como eu tinha mencionado, a gente trabalhou a utilidade de planejamento e a utilidade de diálogo. Então, fizemos uma proposição para cada. A utilidade de planejamento é em linha com a estratégia, é em linha com a meta, com o objetivo organizacional, ou seja, é em linha com a eficiência de recursos. Como a empresa pode aprender por meio desse plano de fundo, tendo orçamento com essa utilidade? Pode aprender por meio de um planejamento, comparar com o outro do outro ano, acompanhar o desenrolar desse orçamento, comparar os resultados ao longo do tempo. Então, para a P1, a gente criou que é a interface entre as capacidades dinâmicas, aprendizagem organizacional e orientação para o mercado, com ambidestria organizacional, eficiência de recursos, permite discussões voltadas a valorizar a utilidade orçamentária de planejamento. P2, a gente trabalhou a utilidade de diálogo, a gente trabalhou utilidades que são para o diálogo, para a comunicação, para a criação de consciência, a motivação. Então, esse conjunto que é chamado de diálogo pelos autores que eu mencionei no início, podem conduzir a organização a buscar novas oportunidades, porque quando esses gestores eles começam a se comunicar, eles têm consciência dos cenários da organização, quando eles começam a dialogar, poderão surgir possibilidades no qual poderão ser colocadas para essa organização. Então, o conhecimento ele é dado por conta disso. Esse plano de fundo do orçamento para a tomada de decisão, no caso, ele fornece conhecimento e aí pode ser utilizado tanto para a busca por eficiência técnica, melhores práticas, no caso, o nosso estudo foi voltado ao agronegócio, então, produção agrícola e desenvolvimento tecnológico. Então, P2, a interface entre as capacidades dinâmicas, aprendizagem organizacional e orientação para o mercado com ambidestria organizacional, permite discussões voltadas a valorizar as utilidades orçamentárias de diálogo. Fizemos um estudo de caso, um estudo também qualitativo, utilizamos alguns critérios para selecionar a organização. A gente buscou a organização que, de fato, tivesse um certo interesse em geração de conhecimento. Então, a gente buscou tanto em sites, buscamos em redes sociais, organizações que pudessem contemplar essas características que a gente delineou. Ao encontrar, a gente enviou uma mensagem para essa organização e fez o convite. Tá? Antes disso, a gente tinha decidido que seria organizações do agronegócio, pela sua importância no cenário nacional, e aí a gente buscou essa organização. A gente, ao encontrar essa organização, a gente apresentou o nosso protocolo de estudo, e aí eu mencionava as questões éticas, a nossa carta de apresentação, e como a gente iria proceder ao longo dessa pesquisa, e, além disso, o nosso roteiro para a entrevista. Os nossos procedimentos de coleta de dados foram, além da entrevista, documentos. A gente solicitou alguns documentos, tanto de âmbito interno, como também coletou informações nas redes sociais, nos sites, no YouTube, enfim, onde a gente conseguia, e também por meio da observação que foi feita quando a gente fazia essas entrevistas. Quem foi entrevistado, os gestores de nível estratégico e operacional. A gente fez uma triangulação
desses dados por meio da análise do texto das entrevistas. Essas entrevistas foram transcritas dos registros internos que a gente pontuou e dos documentos que a gente conseguiu. A nossa análise, a gente já começou, já no momento das transcrições das entrevistas, com a leitura, a revisão desses documentos também, das notas de campo e do texto transcrito. A organização, ela apresenta no seu site que ela atua na revenda de insumos, produção, beneficiamento de sementes, tratamento industrial, soja e milho e recebimento, beneficiamento e secagem de grão comercial e comercialização de grãos. É uma sociedade limitada, ela possui no seu conselho diretivo a presença do seu proprietário e também do controle, que também é dado como gerente administrativo e financeiro. Essa organização, ela tem uma particularidade. Ela tem uma parceira de negócios que termina por gerar esse conhecimento, né? Esse fornecimento de conhecimento para a empresa que estudamos. Ela fornece participação em eventos, treinamentos, visitas técnicas. Então, por conta desse cenário no qual essa parceira de negócio ela termina por levar a nossa instituição que estudamos, né? A gente percebe que atende às premissas da teoria baseada em recursos, ou seja, voltada a aprendizado organizacional e orientação para o mercado, porque esse conhecimento disponibilizado certamente será utilizado no desenrolar dessa organização. Trabalhamos, como foi mencionado, nas duas utilidades do orçamento. Então, nessa parte aqui, a gente procurou elementos para discutir a proposição da utilidade de planejamento. Percebemos que esse orçamento, de forma basilar, é voltado à estratégia, é voltado à meta e também voltado à busca pela eficiência dos recursos e maior satisfação dos clientes. A organização, ela utiliza o sistema tecnológico que termina por acompanhar os consultores de vendas, que para a organização é primordial. Eles têm interesse desse acompanhamento, e esses consultores de venda, eles vão até essas fazendas, até esses clientes, para acompanhar de perto, e ao mesmo tempo que eles vão lá, eles consultam o sistema e percebem se tem algum tipo de contrato que necessita levar para assinatura. Essa é a meta não financeira desses consultores de venda. Eles possuem esse papel de visitar essas fazendas, esses clientes, ao longo da semana. Isso é dado, essa meta não financeira é dada pelo método crucialmente importante. Quando a gente chega na organização, a gente percebe logo o quadro com a meta global e a meta dos consultores de venda, e ao longo da semana é discutido com esses consultores de venda o seu desenvolvimento. Então, por conta dessa meta, dessa busca de eficiência de recursos, dessa satisfação dos clientes, a gente entende que esse orçamento ele busca a eficiência desses recursos, então a gente encontrou consistência para a proposição 1. Na utilidade orçamentária do diálogo, a gente percebeu que há discussões entre os níveis hierárquicos, como foi relatado pelos entrevistados. Isso é dado geralmente para contar o que foi experimentado em uma unidade, ou quando há uma certa viagem para uma visita técnica, ou para participar de um curso, enfim. E aí um dos gestores, eles mencionaram que fizeram uma visita técnica a uma fazenda na China. Então, eles se reuniram para discutir e ver o que pode daquilo ali trazer para a vivência dessa organização. Outro ponto também mencionado é a tecnologia de acompanhamento das fazendas via satélite, que foi aprendida e colocada em prática por meio de cursos que participaram, e o outro também é um método crucialmente importante, que foi, por meio de um treinamento, o professor, olha, extrapole esse método para a realidade de vocês. Então, os gestores participantes, eles extrapolaram do automobilismo para o agronegócio. E quando chegam na organização, é compartilhado esse conhecimento e, a depender da realidade de cada unidade, é colocado em prática nessa unidade. O orçamento também é visto para motivar
esses gestores eles percebem o prêmio financeiro como algo motivador quando se alcança a meta. Então, por conta desse contexto, a gente percebeu consistência para a proposição 2. Percebemos, então, que esse recurso complementar, orçamento, né, esse controle gerencial, ele tem uma certa demanda simultânea, ele pode conduzir à eficiência dos recursos, quando a organização ela começa a planejar, a alocar recursos, a determinar volumes, e isso termina gerando conhecimento, né, tanto no âmbito operacional, como no âmbito de relacionamento com os clientes, e de forma simultânea oferece condições para a busca de novas oportunidades, inovações e adaptações. A gente percebeu que o conhecimento é imprescindível para essa organização, e isso foi demonstrado por meio dos desenvolvimentos dos sistemas, tanto de acompanhamento desses consultores de venda, como também para o acompanhamento das fazendas via satélite, e também do método crucialmente importante, que era a meta que eles têm lá, e a partir disso eles acompanhavam a realidade dessas unidades e como estava o desenrolar desse orçamento que foi desenvolvido no ano anterior. Então, o conhecimento é essencial para essa organização, dado que ela lida com esse rápido desenvolvimento tecnológico e também pelas mudanças políticas. Uma limitação que a gente teve, que infelizmente o proprietário, em que participou de diversos eventos, não quis participar, né? Ele participou, por exemplo, da maior feira da área, né, de soja nos Estados Unidos, e trouxe alguns conhecimentos que foram discutidos, e sempre era mencionado por esses gestores, e ele, infelizmente, não quis participar. É isso, eu agradeço a oportunidade, esses aqui são os nossos contatos, e eu sigo à disposição de vocês. Ok, Thiago. Mais uma vez, parabéns pela aprovação do trabalho, pela apresentação agora feita, né? E eu abro a palavra para os congressistas, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma observação. Bom, se tiverem, podem interromper e nos chamar a qualquer momento, né? Bom, o trabalho, ele quando vai para o Congresso, ele passa por um crivo, né? Até para ser aprovado, ele passa por uma avaliação. Então, não tem muito aqui a sugerir, principalmente para o seu trabalho, Thiago, em relação, nada em relação à organização, à redação, nada disso, está muito bem escrito, muito bem organizado. E também a questão da metodologia, o método, né, que é o estudo de caso, aparentemente não, você expressou o protocolo, colocou, né, seguiu o protocolo do estudo de caso, né, fez referência a esse protocolo e tudo mais. Também não há grandes contribuições que eu possa fazer. A única questão, assim, que é o que você falou por último, que infelizmente o dono da empresa não quis participar. Ok, normal, você não explica as razões, nem é necessário e tal, mas as entrevistas ficaram, então, limitadas aos gestores da empresa. E tem um quadro lá que parece que coloca a função da empresa. Eu estou com o artigo aberto aqui. Eu vou falar isso só no sentido de, se você for enviar isso para uma revista e tal, não para continuidade do trabalho, porque outras ideias vão surgir, mas mais para melhorar o trabalho, né? Melhorar esse trabalho aqui, né, especificamente. Então, você coloca um quadro ali em que você coloca a função, né, dos entrevistados, né, e tudo mais. E você chega lá no final e coloca que a delimitação e tal, o dono não quis participar, e aí, embora e aí você faz a observação que os entrevistados que participaram têm uma boa experiência, né, no trabalho. Então, veja que as tuas
conclusões, teus achados, a ratificação da P1, da P2, está baseada naquilo que você ouviu dessas pessoas, né? Então, essas pessoas que te deram esses dados, essas informações que serviram como base para você ratificar ratificar a P1 e a P2, né, as duas proposições que você levantou, essas pessoas são sujeitos da pesquisa e são importantes. Então, acho que poderia dar uma atenção no perfil deles, não no sentido de idade nem nada, mas no sentido de tempo que o pessoal tem, né, de trabalho, de vida profissional no ramo, ou não, né? Em termos também de tempo que eles têm na empresa mesmo, trabalhando na empresa, trabalhando no mesmo contexto, sob a mesma direção, com o mesmo dono, assim por diante. Acho que poderia explorar um pouco mais o perfil dos entrevistados, não para superar a ausência do dono, né? A ausência do dono é uma delimitação, seria importante ouvir ele, mas não para superar essa ausência do dono, mas para dar mais valorização para os achados da sua pesquisa, para mostrar, ó, os caras estão lá há bastante tempo, os caras entendem o que estão falando e tudo mais, né? O que você acha disso? Se quiser comentar alguma coisa? Então, professor Claudinei, eu acredito que sim, seria bom qualificar esses respondentes, né? E então, quando a gente foi lá, né, a gente mencionou da importância da participação do dono, né? Foi praticamente um mês, né, para a gente tentar convencê-lo a participar. No entanto, não foi suficiente. E a partir das conversas, eu levantei a possibilidade de escutar o representante da parceira de negócios, porque praticamente todos os gestores das unidades, eles mencionavam o papel dessa parceira de negócio para desenvolver e também fazer com que dessa organização participasse de eventos, de cursos e treinamentos. Então, para tentar delinear mais esse caminho da aprendizagem organizacional e da orientação para o mercado, eu propus ao controller a ouvir esse parceiro de negócios, então a gente terminou ouvindo, né, e terminou, acredito, fazendo algumas contribuições além do que o gerente de unidades eles já tinham feito, né? Mas certamente com a participação do proprietário, certamente as discussões seriam mais ricas, mas eu de fato irei qualificar essas informações desses participantes, sim. Ok. Isso em relação ao trabalho que estaria apresentado, né? Isso se você também quiser ir para uma revista e tal, e também, talvez, até nas próximas pesquisas que você fizer e que usar estudo de caso, usar mais ou menos, assim, pensar dessa maneira. Não que eu seja um especialista nisso, e certamente não sou, mas eu senti falta, como leitor do seu artigo, um leitor sem visão crítica, né? Um leitor normal, eu senti falta. A minha pergunta foi: será que essas pessoas estão qualificadas a falar, né, pela empresa? Então, qualificar elas, eu acho que é importante para o seu trabalho aqui, né, para enriquecer os fundamentos do seu trabalho. Esse trabalho é resultante da sua tese? Sim, sim. Inclusive faz um ano hoje da sua defesa, né? Foram 3 trabalhos na tese e esse é um dos trabalhos da tese. Então, a sua tese é dentro do tema de orçamento, A ou gente, isso foi uma parte só né, a gente criou tipo que uma estrutura de acordo com a teoria baseada em recursos. No primeiro estudo, a gente trabalhou o empreendedorismo e a inovação em uma organização. No segundo, a gente trabalhou a capacidade dinâmica, a aprendizagem organizacional e a orientação para o mercado. E no último estudo, né, os 2 primeiros foram qualitativos, no último a gente fez o estudo quantitativo, juntando essas 4 capacidades e com o orçamento como esse recurso complementar,
tendo como saída, como a teoria menciona, né, ela fala que as capacidades geram a vantagem competitiva e que, em consequência, levam ao maior desempenho. Então, o último estudo foi um estudo quantitativo em que a gente via essa saída no desempenho. E esse desempenho é mensurado por elas mesmo, através de demonstrações contábeis? Como você mediu isso? De acordo com a percepção do entrevistado sobre o desempenho tanto financeiro da organização, como também o de mercado, e também ele fazendo que uma avaliação do desempenho da sua empresa quanto ao do concorrente. Entendi. Porque o problema nosso é que a gente não tem as demonstrações disponíveis também, né, para avaliar. Embora existam outros indicadores de desempenho, além das demonstrações, aqueles extraídos das demonstrações contábeis, mas a gente não tem nenhuma coisa nem outra, né? Então, é baseado nas pessoas mesmo. A pessoa está trabalhando dentro da empresa e, principalmente como gestor, ele sente, né? Quando a coisa está indo bem, quando não está e tal. Então, acho que é uma boa fonte de dados aí, né? Boa fonte de informação. Ok, então, Thiago, minhas observações eram essas. Se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta para o Thiago e tal, eu acho que o pessoal está aqui como ouvinte para conhecer o trabalho, né? Ok? Então, a gente, embora ainda tenha tempo, a Daiana está parabenizando, né? Parabenizando o, o trabalho e tal. Bom, embora então a gente ainda tenha um tempo, eu queria então agradecer os autores dos dois trabalhos, né? O Diego, que apresentou o primeiro trabalho, a professora Daiane, que estava aqui também. O Tiago, tem mais alguém, Tiago, com você aí? Não, é o Lavarda. O Lavarda não está, né? Acredito que ele não esteja. Não, não está. Mas, ok, parabéns para vocês pelos trabalhos e torcer, não sei, torcer para que os trabalhos sejam premiados. Parece que o do Diego também, né? Tá indicado, né? E tal. O seu eu não sei, Tiago, Não, se não está ou está. não. Ok, mas de qualquer forma, parabéns. Tentem transformar isso num artigo de revista, que eu acho que é um passo a mais, né, na pesquisa. E a gente se encontra aí, né? Se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma coisa, estamos aí, né? Agora nos conhecemos, né? Já não somos mais Pois é. desconhecidos. Obrigado. Então, eu agradeço a oportunidade de falar com vocês mais uma vez, agradeço pelos comentários também, agradeço também ao pessoal pela parabenização, parabenizo o Diego e os demais autores pelo trabalho dele, também te parabenizo pela moderação também. Valeu? E também sigo à disposição, tá? Mandei um e-mail aí para o Diego, serve para todo mundo. Valeu? Ok, falou, Thiago. Quer falar alguma coisa, Diego? Eu queria agradecer também, professor, pela mediação aí, agradecer pela atenção que o senhor deu, pelas sugestões para a melhoria do trabalho. Agradecer ao Thiago também pelo apoio, me ajudou a apresentar o trabalho, né? Fez parte do trabalho em algum momento. E deixar o contato também à disposição aí para todos os colegas que quiserem aí algum apoio, alguma ajuda, alguma dúvida, está à disposição. Obrigado. Ok, então, pessoal, muito obrigado, então, e parabéns para todos nós, então, que cumprimos essa etapa aqui do Congresso, tá joia? Valeu, Bom obrigado. dia e bom proveito aí no restante do Congresso.